texto que está diante de nós também diz o seguinte: não diz apenas, de ti farei uma grande nação. Diz algo mais. O texto que está diante de nós diz assim: eu te abençoarei. E o que é isso? O que é eu te abençoarei? O que Deus está dizendo a Abrão? Quando Deus diz a Abrão, eu te abençoarei, o que ele está dizendo? Ele está dizendo a Abraão, e não se assustem com isso, porque esse é o ensino geral de Gênesis. Ele está dizendo a Abraão que lhe daria bens materiais. É isso que ele está dizendo. Abençoar, em Gênesis, é tornar rico. Oh, pastor, você agora vai ensinar a teologia da prosperidade? Deus me livre de ensinar esse lixo. Jamais ensinaria isso. O que eu estou dizendo para os irmãos é que Deus, quando olhou para Abraão, especificamente para ele, não para mim, Deus nunca prometeu isso para mim, quem me dera, mas ele não prometeu isso para mim nem para vocês, nem para mim nem para vocês, mas ele prometeu para Abraão. Ele disse: eu farei de você uma grande nação e eu te abençoarei. Abraão entendeu o que significava isso. Abraão entendeu o seguinte: Deus vai fazer eu ficar rico. Porque é isso que significa abençoar em Gênesis. Deus vai fazer eu ficar rico. O capítulo 24 de Gênesis mostra como é abençoar em Gênesis. 24:35, veja o que diz. 24:35. Fala assim. Olha, veja o versículo 35. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Vejam o que é abençoar. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Isso é abençoar. O Senhor deu tudo isso. Isso é abençoar. Abrão, além dessas coisas todas, veja o capítulo 14. No capítulo 14, versículo 14, mostra a bênção de Deus. Vejam o que Abrão tinha à disposição dele. É curioso isso aqui. Vejam como ele era rico. Vejam o que diz o texto aqui. Gênesis 14:14. Fala assim: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Abrão tinha um exército particular de 318 homens. Era um exército, era um pelotão. E ele arregimentou essas pessoas, ele reuniu essas pessoas e disse: vocês vão buscar Ló. E eles foram. Eram 318 guerreiros e foram resgatar Ló. Ele era rico. Ele tinha um exército dele, particular dele. E ele chamou esses homens e disse: vocês vão fazer isto, isto, isto. E vão libertar Ló, meu sobrinho. E esses homens foram lá e o libertaram. Veja o capítulo 13. Veja o versículo 2. Veja o que diz o texto. Era Abrão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Ele era rico. Muito rico. Vejam o versículo 6 do mesmo capítulo. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de Abrão e de Ló, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Abrão e Ló eram muito ricos. A terra não dava para eles colocarem seus rebanhos juntos, porque eram muitos rebanhos, não sustentava os rebanhos deles, porque eram ricos demais. E nós aprendemos então nesse texto, quando o texto fala, eu te abençoarei, nós aprendemos nesse texto, isso é importante para nós, porque nós temos algumas lições erradas, e por causa de lições erradas, muitas vezes nós criamos uma defesa doutrinária, uma defesa mental, e esquecemos da realidade que as bênçãos materiais são isso, são bênçãos.
Se nós temos bens, esses bens materiais vêm de Deus. Ficar rico é uma bênção de Deus. E isso não significa defender a teologia da prosperidade. Não significa isso. A teologia da prosperidade ensina que todo crente tem que ficar rico, porque isso é uma prova de espiritualidade. E você tem que exigir de Deus ficar rico. Na teologia da prosperidade, se você não é rico, você tem que exigir isso de Deus, porque você tem o direito de ser rico. Então a teologia da prosperidade, ela impinge em você a cobiça. Ela impinge em você o desejo de ter mais e mais e mais e mais e mais. E isso é abertamente contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os que querem ficar ricos, eles caem no laço do diabo. E a teologia da prosperidade ensina os crentes a desejarem ficar ricos. E dizem, olha, você não pode aceitar a sua condição. Se você tem um carrinho simples, você não deve aceitar isso. Você tem que dizer, eu determino agora e eu exijo agora que eu tenha uma Amarok. Que é o que eu quero. Meu aniversário, você já sabe o que me dá de presente. E estabelecem isso, e exigem isso, e até blasfemam querendo isso. Você vai dizer para Deus, eu determino e eu quero que eu tenha o direito, eu sou filho do rei, e o rei tem que me dar isso que eu sou filho dele. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Nós ensinamos isso. Nós ensinamos que se Deus enriquece alguém, isso é bênção dele. Se Deus dá bens para alguém, bens materiais para alguém, a pessoa melhora de vida, isso é bênção dele. Mas o crente não pode buscar essas coisas. Porque se ele buscar essas coisas, ele vai ter amor pelo dinheiro. Ele vai lutar para ficar rico e vai cair em terríveis sofrimentos, diz a Bíblia. E o autor de Hebreus fala, essa pessoa não será uma pessoa contente. E o autor de Hebreus fala, contentai-vos com as coisas que tendes. E a pessoa que quer ficar rica, a pessoa que abraça a teologia da prosperidade, ela não se contenta com as coisas que ela tem. Ela fica inconformada com as coisas que ela tem. Ela diz, eu quero ter mais e mais e mais. E o autor de Hebreus diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Diz o autor de Hebreus. Alguém abra para a senhora aqui, para ela. Nenê quietinho, né? Esse aí está contente com as coisas que tem. Aí tá feliz. Né? Por outro lado, nós também não aprovamos a teologia da miséria. A teologia da prosperidade fala, você tem que ser rico. A teologia da miséria diz, você tem que ser pobre. Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então você tem que ser miserável, tem que ser pobre. Porque Deus só gosta de pobre, Deus não gosta de rico. É a teologia da miséria. Tem os dois tipos. Tem a teologia da prosperidade e tem a teologia da miséria. E aí então tem crente que tem raiva de rico. Esse é o da teologia da miséria. Ele vê um rico, ele tem raiva do rico. Para ele o rico vai para o inferno, só porque é rico. Quanto você tem no banco? Tanto. Você está já para o inferno, já tá. Aí já não tem mais jeito. Você tem tudo isso? Tem. Está condenado para o inferno. Porque você tem dinheiro. E o teólogo da prosperidade fala, você é pobre, você não crê em Deus, você não tem fé. Nós rejeitamos as duas teologias. Nós entendemos o quê? Nós entendemos que tudo vem de Deus. Deus fez o rico, Deus fez o pobre. Tudo vem da sua mão. É verdade que Deus salvou poucos ricos. Mas 1 Coríntios 1 explica por quê. Ele queria mostrar que a salvação é dada aos simples. Por isso ele salvou poucos ricos, diz o apóstolo Paulo, autor da primeira epístola aos Coríntios. Fala, Deus salvou poucos ricos, poucos de nobre nascimento, para mostrar que a sua sabedoria é dada aos simples. Ele ensinou isso para nós, mas o Senhor salvou também ricos. Nós vemos ricos na palavra de Deus, que são homens piedosos. Temos o exemplo de Abraão aqui. Temos o exemplo de Jó, Salomão. Nós temos o exemplo de José de Arimateia. Muitos crentes em Éfeso eram ricos. Paulo escreve dizendo a Timóteo, olha, diga aos ricos deste mundo. Ele fala, ensinando que havia ricos na igreja de Éfeso.
Febe talvez fosse uma mulher rica, não sabemos, é possível que ela fosse uma mulher rica. Filemão era um homem rico, mas são poucos os ricos, mas Deus salva os ricos também. Deus salva os ricos, Deus salva os pobres. Então nós não podemos abraçar a teologia da prosperidade, mas reconhecer o seguinte, e nem a teologia da miséria, reconhecer o seguinte: o Senhor é quem administra essas coisas.